E aí a gente estava falando dessa situação toda de criar essa revolta do sucesso, e aí juntamos com a parte que o Hitler falou, opa, cheguei... Então, aí eu tava naquele raciocínio. Porque ele demora 10 anos. Então, quando ele entra no partido é 22, ele vira chanceler em 32. 33. Então, 33? 33. Então são 11 anos. E a guerra começa em 39 e o Holocausto em 41. Isso. Mas porque não é que eles decidiram, nós vamos fazer o Holocausto. Não. Nós vamos tirar os judeus da sociedade alemã. Começou assim. Vamos pegar a aposentadoria deles, vamos confiscar os bens, vamos dar... Então, Márcio, vamos lá, mas isso é hiper mega importante. Qual a escalada? Primeiro era só ódio. Um ódio que já era latente, que já existia. Isso. Ah, não gosto, meu vizinho é judeu, olha lá, tá conseguindo, não sei o que, aquela coisa toda. Isso. Aí, tô aqui na merda por conta do judeu, tá vendo? Isso. Aí começou a pegar o quê? Ele não, começa mas antes dele, eu tô dizendo assim, antes do Hitler assumir como chanceler em 33, já começou a ter, antes do Gabriel nascer, porque o Gabriel nasce em 38. Então, em 23, 24, 25, começa a ter uma sanção Não. Quando começa a sanção... Quando o Hitler chega ao poder. Quando ele chega... 33 ele chega ao poder. Aí ele começa a cumprir o que ele escreveu no Minha Vida, Mein Kampf. Mein Kampf, Minha Vida. Minha luta. Na minha luta. Isso. Aí ele começa o quê? Você sabe, assim, de forma cronológica, não necessariamente. Assim, então, ele começa o quê? Pega o quê? A aposentadoria, então, depois... Ele chega em 33, eles ganham a 30% do parlamento. Aí eles foram eleitos, veja, os nazistas foram eleitos democraticamente pelo povo alemão. Os alemães escolheram votar em 30% dos alemães votaram a favor do nazismo, já se tornou o maior partido. Mas já tinha uma propaganda, eu sou louco para ir, eu quero ir para a Alemanha, eu quero conhecer, mas um amigo meu já foi algumas vezes, ele me mostrou as fotos das propagandas, que eles mostrando o judeu como um porco, ele dando comida para os porcos e os alemãezinhos passando fome. Fazia parte. Ele veio, a propaganda nazista, ela veio. Sim. Isso é propaganda pré-campanha eleitoral. Isso sim, a campanha de propaganda nazista colocava os judeus como culpados dos males do mundo e das desgraças da Alemanha. Os alemães acharam... É verdade. Por isso que deu os 30% do parlamento. Vamos apoiar esse partido, porque esse partido é contra os judeus são culpados de tudo. Ganhou 30%. Aí ele dá um golpe de Estado. Aí ele acaba com os outros partidos. Aí que vira uma ditadura. Mas ele foi eleito democraticamente. Quando chegou lá, ele falou, agora quem manda aqui sou eu. Sou eu. E os alemães concordaram com isso. Ninguém se opôs. A oposição foi muito pequena. Legal. Aí, peraí, e nessa hora, os judeus, o cara que tava lá, que tinha mercearia, tinha não sei o quê, tinha lá o rádio dele e tal, ele vai aceitando porque é aos poucos? Então, eu vou te dar uma resposta. Porque, tipo assim, é óbvio que ninguém ia imaginar, eu vou sair correndo porque eu sei que daqui a, 5 anos os caras vão me levar para Auschwitz. Não. Eu vou te dar a resposta que eu dou em palestras quando fazem essa pergunta. Você tá com quantos? 50 anos? 54. 54 anos. Há 40 anos, tua casa não tinha muro. Tua porta ficava aberta. Isso, não tinha grade. Passava a chave à noite, certo? A gente andava de carro de vidro aberto. Isso. Você podia andar com um relógio bom na rua. Isso. Um dia, teu pai subiu o muro da casa. Puta, vamos subir o muro porque tá ficando ruim. Pessoal, tranca a porta porque tá perigoso. Não foi? Isso. Passou mais um tempo, vamos botar cerca elétrica. Mais um tempo, concertina. Não abre nada de vidro aberto. Blinda o carro. Se tranque em casa. Não sai à noite. Hoje nós vivemos presos e os bandidos soltos. Isso. Esse processo aconteceu na Alemanha. Assim como a gente aceita isso, não é que nós aceitamos, nós continuamos aceitando que a gente tem que viver preso. Nossos prédios têm 2 grades, parece uma cadeia. Você entra numa grade, fecha e abre a outra. Isso a gente vê em filme de americano de cadeia. Aqui não, aqui o civil vive assim. O inocente vive preso. Isso. E a gente não reage. Quantos bandidos podem ter? 200 mil no Brasil? 300 mil? 1 milhão de bandidos que seja? Nós somos 220 milhões. Como é que a gente aceita isso? A gente aceita. Na Alemanha foi igual. As coisas foram crescendo aos poucos e os judeus foram
isso vai passar, isso vai passar. Isso. A gente também fala aqui, não, vai melhorar, e não melhora nunca. Até que nós estamos presos e os bandidos soltos. Muito bem, então, isso foi na Alemanha. Eles ganharam as campanhas eleitorais culpando os judeus dos problemas. E os alemães acharam que eles tinham razão. Foram eleitos. Aí que ele fala, bom, agora que eu estou eleito, eu vou fazer o meu plano de eliminar o judeu. Mas não era matando ainda. Então, eu vou pegar a aposentadoria dele, eu vou pegar a empresa dele e dar para um alemão cuidar, eu vou pegar o dinheiro do banco dele. Eles foram aos poucos fazendo o que a gente chama, eram as leis raciais. Eram as leis de defesa da raça ariana, que não era só financeira. Por exemplo, o judeu não podia mais casar com um não-judeu e uma judia não podia mais casar com um judeu. O casamento misto era proibido. Empregos públicos eram proibidos para os judeus. O judeu não podia mais sentar num banco de praça. O judeu não podia mais andar de bonde. O judeu não podia mais ter bicicleta. Não podia mais ter rádio. Começaram a cercear. Os judeus não podiam estudar mais. As crianças não podiam mais ir na escola. Não podiam mais no cinema. Começaram a dificultar a vida dos judeus na esperança de que os judeus fossem embora da Alemanha. Primeiro que o pessoal fala, não, isso vai passar, como a gente acha aqui que vai passar essa violência. Uhum. Não, vai passar sozinha a violência no Brasil? Não vai. Não Se vai. a gente não se revoltar, vai piorar cada vez mais. Lá vai passar, Hitler vai cair, isso é um louco, uma loucura, não pode dar certo. Também achavam isso, como a gente acha hoje. Aí, os que falaram eu quero ir embora, tinham um problema. Confiscaram o dinheiro deles. Como é que você viaja para fora? Sim. Você precisa chegar no outro país. O outro país não dá o visto para você entrar. Uhum. Alguns conseguiam visto através de parentes que já estavam lá, outros iam como turista e foram ficando, mas não conseguiam sair. Você não tem como sair. Ou você chegar e dizer, eu vou embora do Brasil. Pô, como eu vou embora do Brasil? Para onde eu vou? Como eu vou? Como é que eu vou chegar num país estranho? E fora que sempre aquela situação, aqui eu tenho minha casa, aqui eu tenho minha família, aqui eu tenho meus amigos. Como é que eu vou começar do zero? Nós estamos falando de 1940, que era de navio, levava 30 dias para chegar, não tinha internet, não era fácil isso. Imigrar não era fácil como é hoje, né? Mas aí começaram a dificultar a vida dos judeus na Alemanha. Aí, como ele falou, aí invade a Áustria. Na Áustria tinha mais judeus. O problema piorou. Vamos invadir uma parte da Tchecoslováquia. Também tinha judeus. O problema piorou. O que nós vamos fazer com os judeus? O que nós vamos fazer com os judeus? E especialmente a Polônia. Aí quando eles invadem a Polônia. A Polônia tinha muitos judeus. 1º de setembro de 1939, invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha tinha 500 mil judeus. Um puta problema. Na Polônia tinha 3.300.000 judeus. 6 vezes mais problema. E agora, pessoal? Não adianta confiscar a aposentadoria porque na Polônia são pobres. Não adianta tirar de emprego público porque a maioria não está no emprego público. Eles eram praticamente da lavoura, né? Pequenos comerciantes. Como eu falei, eles não tinham terras lá. Eles trabalhavam pequeno comerciante, faziam uma roda de carroça, alfaiate, sapateiro. Entendi. Uma vida miserável. Então o que a gente faz? Então vamos matar. Como que você mata? Dando tiro. O Holocausto começou dando tiro na nuca. Da maneira mais básica, que é dando tiro na nuca. Então eles chegavam em cidades da Polônia, da Hungria, onde os alemães estavam invadindo, juntavam os judeus da cidade numa praça, levavam para a floresta, mandavam os homens cavar cova coletiva e davam tiro um por um. Começou assim o Holocausto, matando assim, de uma maneira arcaica, de uma maneira simples. Que na realidade acreditavam que era o jeito mais, sei lá, óbvio. Não tinha outro jeito. Aí o que acontece? Depois de quase um ano, eles conseguiram matar só 700 mil judeus. Só, entre aspas. Mas, peraí. Os países que a gente está invadindo têm 9 milhões de judeus. Uma dúvida que eu tenho agora. As pessoas, os judeus, começaram a ver que os judeus estavam sumindo, estavam sendo mortos. Sim. Era difícil ainda assim fugir? Não tinha para onde fugir. Não tinha para onde fugir. Nós estamos falando de populações pobres do leste europeu.
o que tinha em volta? Tinha outros a União países Soviética? pobres do leste europeu. O que tinha? Era... O cara da Hungria vai fugir para onde? Para a Rússia, que é outra porcaria. Lembra-se que, a essas alturas, os bens já foram confiscados. Isso. Os poucos bens dessa pessoa nem tinha tantos Poucos bens. bens já estavam... Ou seja, não tinha para onde ela ir. Não tinha para onde E ir. os outros países também não deixaram entrar. Então é nessa época que nasce o Gabriel e eles vivem escondidos em casas. Não, aí é outro superlotadas. caso dele, é diferente do que eu estou contando. Tá. Só para eu acabar o meu aqui. Então, viram que eles conseguiram matar 700 mil em um ano. Pô, em 10 anos não vão matar 9 milhões. Além disso, eles estavam gastando muita munição para dar tiro em judeu. Estavam precisando de munição para a guerra, estavam em guerra. Nós estamos ocupando um exército para matar judeus, nós precisamos de exército para a guerra. E o que foi pior para os nazistas? Os soldados que faziam isso eram jovens de 18 anos. Por mais que eles tinham feito uma lavagem cerebral nesse jovem, de que os judeus são o mal do mundo, os judeus têm que ser eliminados, isso é teoria. Você chega para um garoto, olha, nós temos que matar os judeus. O garoto fala, legal, deixa comigo. Aí ele vai para uma cidadezinha no interior da Lituânia, durante o dia mata 1.500 judeus. 500 crianças berrando no ouvido dele, 500 mães berrando no ouvido dela. E olhando nos seus olhos. Olhando nos olhos, sangue voando para todo lado, cérebro voando para todo lado. Você imagina o que é um dia matando 2, 3 mil pessoas, o horror que era. Esses jovens, por mais que eles odiassem judeus, eles odiavam o judeu como um ser figurativo, como um ser físico muda de figura. Né? É o que eu falo assim, eu posso odiar tal pessoa, mas daí eu dar um tiro nela é uma grande distância. Então esses soldados jovens começaram a ter problemas psicológicos, começaram a ganhar mais vodka no fim do dia, começaram a pedir para ir embora. Até que os comandantes ligaram, o Himmler, não está dando certo, o pessoal aqui não está aguentando, precisamos matar de uma maneira mais prática. Aí desenvolve as primeiras câmeras de gás por gás carbônico. Motores a diesel, que eram ligadas em caminhões baú ou numa sala, jogava o gás para matar os judeus. Às vezes levava 3 horas, não matava todos. Os gritos eram horrorosos. Estavam gastando muito óleo diesel e Hitler estava atrás de petróleo na África, precisava de petróleo. Eu vou gastar petróleo para matar judeu? Aí que desenvolvem o gás Zyklon B para matar judeus de forma industrial. Aí são construídos campos para matar judeus de forma industrial. Aí que o Holocausto passa a ser economicamente viável, que é aquilo que eu falei, você traz seus bens, eu vou te matar e vou ficar com teus bens. Esses que eles matavam nessas cidadezinhas do interior, quem pegava os bens era o vizinho. A hora que o judeu ia para a Praça Central por uma ordem nazista, os judeus têm que se apresentar às 6 da manhã na praça da cidade, com a roupa do corpo. Eles iam com medo de serem mortos, não sabiam que iam ser mortos. O que acontecia com os bens? O vizinho não judeu já invadia e roubava tudo. Não ficava para os nazistas. Então, o que eu falo, não é que um dia o Hitler acordou e traçou o Holocausto. O grupo dele traçou. Foi uma sucessão de problemas e soluções. Problema e solução. Assim eles foram resolvendo. O caso dele é diferente. Como ele falou, em 1938, a situação era ruim, mas não era tão ruim. Fica ruim em 1944. Que aí pegam a família dele. Que é como você falou, estava ruim, mas podia ficar pior. E efetivamente piorou com a invasão da Alemanha da Hungria. Por que isso aconteceu? Porque a Hungria colaborava com a Alemanha. Certo. Eles entraram na guerra também, país fascista, né? Entraram na guerra e lutavam junto com os alemães. Acontece que tudo ia maravilhosamente bem. Polônia invadida, ocupada, a União Soviética, a Rússia daquele tempo, a União Soviética foi invadida, Moscou cercado, Leningrado cercado, chegaram a Stalingrado. Todos eles vitoriosos, o exército alemão vitorioso em todos os campos. Em novembro de 1942,
e chegaram a Stalingrado. Cercaram a cidade e foi a grande batalha de Stalingrado. E foi a primeira vez que os alemães perderam maciçamente uma batalha. O 6º Exército Alemão inteiramente foi liquidado, 50 mil soldados húngaros também junto, e daí para frente, todas as batalhas da no frente oriental foram todas perdidas. Chegava um ano depois, já por dezembro de 44, por aí, que os húngaros descobriram, os fascistas húngaros descobriram que essa guerra está perdida. Não, 43. Não, 44. A Alemanha entrou em 44 na Hungria. Pois é, então isso estou dizendo, 44. Já é o fim da guerra. Sim, era finzinho da guerra. A Alemanha entra no começo de 44. Começo de janeiro e fevereiro de 44, desculpe, tem razão. A Hungria tentou fazer paz em separado com a Rússia. E o que é perder? A Alemanha vai perder, deixa eu cair fora. Cai fora o mais rápido possível, com menor perdas possíveis. Os alemães descobriram. E aí houve a invasão da Hungria. Quer dizer, a Hungria foi invadida em início de 44. Entendi. E aí nós começamos a sofrer todos os pecados nós pagamos nessa explica a diferença dos judeus do interior e dos judeus de Budapeste. Isso é importante. Bom, quando os alemães invadiram a Hungria, eles tinham um plano bem traçado. Eles não fazem, sabe, ponto sem nó. O plano foi o seguinte, que eles iam primeiro liquidar o interior da Hungria, porque logisticamente era mais fácil. Primeiro que era mais perto dos campos da Polônia, campos de concentração, certo. Que tem um monte de campos de concentração na Polônia. Em segundo lugar, porque uma cidade de 100, 50, 80 mil habitantes, basta meia dúzia de colaboradores, e infelizmente tinha muito mais do que isso, para dizer, olha, naquela casa morava um judeu. Naquela rua cheio de judeus. Era mais fácil arregimentar os judeus. Entendi. Em Budapeste, já uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, era mais fácil de a gente escapar. Por isso que a minha família do meu pai era tudo do interior da Hungria. E tinha meus avós, tinha 2 tios, uma tia, cada um casados. Por parte de pai. Pai do pai, penca de priminhos, enfim. Não sobrou ninguém. Em Budapeste, sim, sobramos nós e mais alguns parentes também sobraram. Entende? Porque era mais difícil Para de mais difícil encontrar. Então, não que a Budapeste estavam poupando. Não, nada disso. Também de lá levaram muita gente embora para os campos. Mas como era mais difícil, eles queriam deixar Budapeste para um segundo momento. Esse segundo momento, graças a Deus, não chegou para eles. Exato. E, Gabriel, você estava contando dessa casa, né, que você morava ali, se escondia, né? Bom, e aí eu tenho e vivia que entrar... como? Como é que arrumava alimentos? Se trabalhava, não se trabalhava? Então, aí eu vou ter que entrar um pouco mais no detalhe da coisa. Isso. O negócio é o seguinte, em Budapeste houve uma coisa que eu nunca ouvi falar em nenhum outro país da Europa, nem nenhuma outra cidade. Os países neutros na guerra, que eram a Suíça, a Suécia, o Vaticano também, Espanha, acho que Portugal não me lembro se tinha também, eles eram permitidos alugar ou comprar casas e prédios, colocar lá um funcionário da embaixada respectiva, e permitiram que essas casas servissem como refúgio para todos os perseguidos que tinham no país, na cidade. Entendo. Entende? Que nem agora, por exemplo, a Venezuela expulsou o embaixador da Argentina. O Brasil assumiu o lugar do embaixador e lá tinha exilado 5, 6 pessoas e o Brasil está responsável por eles. Caso típico, né? E minha mãe conseguiu um salvo-conduto para uma casa da Suíça. Então, por isso que nós estávamos nessa casa da Suíça. Lá em Budapeste. Em Budapeste, sempre Budapeste. Então, em Budapeste,
esses países começaram a forjar que eram embaixadas ou escritórios de embaixada. Não, olha, forjar, era de fato, quer dizer, eles eram de fato anexos da embaixada ou do consulado. Território de outro país. Mas era o propósito era colocar os refugiados, exatamente. E lá colocaram um funcionário para dizer que olha, aqui é a Suíça. Agora, isso às vezes é respeitado, às vezes não. Porque eu imagino, tipo assim, quem vai saber se eu matar todo mundo, tacar fogo aí? Então depende de quem era o senhor de guerra da região. Se era um fanático nazista, dane-se, vamos fazer vamos invadir o prédio assim mesmo. Agora, a Espanha não. A Espanha era mais respeitado. Por quê? Porque a Espanha era o único país que, além de ser neutro na guerra, reconhecia o governo nazista da Hungria. Entendi. O ditador da Espanha, o Francisco Franco, que era filha da mãe, para não dizer outra coisa, que Deus o tenha, porque graças a ele eu estou vivo. Porque minha mãe depois conseguiu uma carta de entrada, um salvo-conduto, laissez-faire, laissez-passer, para a casa da Espanha, e aí então nos salvamos. Ao caso da Vocês Suíça, saem da Suíça e vai para a casa que era perto. Perto, 3 esquinas, coisas assim. E por que sua mãe quis mudar? Você sabe disso? Já ouvimos falar. A sua mãe sobreviveu? Sim. Tá. Minha mãe sobreviveu e morreu no Brasil, em São Paulo, aos 101 anos de idade. 101 anos? 101 anos. Ela contou muita coisa para você, não contou? Claro, claro que contou. Claro. E as amigas dela, amigos dela, também contaram. Quer dizer, eu vivia no ambiente. Gabriel, assim, só para fazer eu quero voltar lá quando você vai para a Espanha, mas quando você, né, você vai crescendo, você em algum momento não era cotidiano, porque ninguém fica, sei lá, todo dia lembrando. Mas, por exemplo, eu lembro na minha família, por exemplo, em algumas festas, algumas coisas assim, sei lá, a gente falar do passado, né? Contar como é que era. E existia isso no lar judeu daquele que passou por várias privações e por mortes e tudo mais, ou era um assunto esquecido? Não vamos falar mais disso. As duas coisas. Na verdade, naturalmente, quando os dois judeus se encontravam, eles falaram sobre isso. Sem entrar em detalhes, mas, digamos, falavam sobre isso. Agora, nós tínhamos uma filosofia que era vigente da época, que dizia o seguinte: o mundo não nos deve nada. Vamos lembrar, vamos respeitar o Estado de Israel, que é nosso salvo-conduto, porque Israel pode nos salvar se outra coisa novamente acontecer, mas vamos tocar para frente, o mundo não nos deve nada e vamos tocar a vida. Isso era mais ou menos uma coisa regente na época, essa mentalidade. Não ficava contando... Não. E quando é que vinha isso? Através do quê? De alguém que queria escrever um livro, alguém que queria falar numa reportagem, de repente vinha um jornal e falava, olha, vamos deixar isso aqui para a história. Aí vinham essas lembranças, vinham os detalhes. Na verdade, começou da seguinte forma, por favor, me corrija se estou errado, mas eu interpreto assim. Quando começaram a escassear os sobreviventes, de repente cai em nós a responsabilidade de contar para isso nunca mais acontecer, não só com os judeus, sim, mas com qualquer outra minoria também. Então, sim, por exemplo, afrodescendentes, muçulmanos, mesmo muçulmanos inclusive, nacionalidades diferentes. Os venezuelanos estão chegando agora, venezuelanos, na Rondônia. Tudo isso, para nós, é alguma coisa intolerável. Digamos, a inaceitação dessas pessoas, a discriminação contra essas pessoas é inaceitável para nós judeus que passamos pelos mesmos problemas. E agora a gente está vendo isso no mundo, a gente está vendo isso agora com uma situação política. Pois é.
Você acontecendo um extermínio político. Ou seja, você é desse grupinho, então você é subclasse, você pode ser exterminado aí, porque... assim, eu vou falar mesmo, não tô nem aí. Agora, não é mais quem é judeu, né? Não, como é que é? A desculpa não é pela... Sionista agora. Agora a desculpa agora é tipo assim, não, tô dizendo assim, fora do... isso é bom para a democracia. Então você é antidemocrático, você merece ser calado e exterminado. Então, em prol da democracia, vamos acabar com você. Mas é o contrário também. Contrário também. As ditaduras, como a Coreia do Norte... Não, mas a ditadura diz que é democrática. Não é a República Democrática da Coreia? Isso é. Né? Então, da Coreia, não sei se é República Democrática da China, né? Não. República é sempre democrática. Na Alemanha também era. Sempre tem um nome democrático. Agora, você falou, faz alguns minutos atrás, que você quer ir para a Alemanha. Agora, veja bem, na Alemanha, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, um partido quase nazista chegou ao poder em um estado da Alemanha. Agora, nas eleições, dias atrás, o Alternativo para a Alemanha, nome do partido. São ex-nazistas e muitos deles ainda nazistas, né, que chegaram a poder em algum estado e quase chegaram a poder em um segundo estado também. 1% de voto a menos do que o outro partido. Entendi. Então, a coisa está voltando. Então, essa volta do problema da discriminação, do ódio, a volta do ódio, eu resumiria assim, bem linguagem prática, volta do ódio. Isso é que nos norteia. Quando o Márcio me procurou, quando foi 3 anos atrás, por aí, me procurou e me chamou para começar a fazer palestras e tudo mais para combater o ódio. É isso que eu pensei no fato que isso para mim não é um trabalho, é uma missão. Sim. É o meu dever como sobrevivente evitar que isso aconteça de novo. E contar o modus operandi, porque, de novo, as pessoas contam como se fosse um estalo. Não foi. E foi um processo lento, sim, que as pessoas foram colocando ali, é como você falou, do mesmo jeito que você fez a metáfora da casa, né, que você começa a trancar, depois daqui a pouco, então, a um nível cultural, sociocultural e sociocultural estatal até, você pega uma coisa governamental ali, ela vai te podando e quando você vai ver, daqui a pouco você não... Tinha um ministro de Estado para cuidar disso, tinha departamento para cuidar, tinha funcionários para cuidar disso. Quer dizer, não é que os soldados saíram dando tiro à torta direito. Existia comandos, né? Comando organizado, planejado, estruturado para isso. Porque você não mata milhões e não é só matar, é se livrar dos corpos. Exato. Por isso que o Holocausto foi esse processo industrial, porque quando eles começaram a matar naqueles países do leste, eles enterravam em covas coletivas, jogavam cal, jogavam terra e vão embora daqui. Quando eles começam a matar em Treblinka, que é um campo que o Gabriel tem uma história muito ligada a Treblinka, lá eles matavam ainda com gás carbônico, com motores a diesel, mas gera uma quantidade de mortos diária muito grande, não dá para ficar enterrando. Então eles começaram a queimar em piras funerárias. Colocava ali e tacava fogo nos corpos. Era um fedor insuportável. De carne queimada e enfim. Cadáveres, era uma coisa horrível. Mosca. Gordura, né? Era horrível. Aí que eles então partem para os fornos crematórios, que era um processo industrial mais limpo de se livrar dos corpos. Então, o Holocausto foi todo um processo, como eu disse, de problema a solução. Precisamos matar muita gente. Tiro não dá, vamos fazer câmara de gás. Legal. Agora, precisamos nos livrar. Câmara de gás mata muita gente em pouco tempo. Os corpos ao ar livre, até serem queimados, começam a feder. Então, vamos fazer os fornos crematórios. Foi um processo de achar soluções para o problema que eles iam criando. Um processo de aprendizado. E refinar o processo. É o que eu falo nesse livro, Engenheiro da Morte. Eu descrevo todo esse processo de industrialização da morte. E não é um soldado que inventa isso. Não, essa é a parte final. Essa é a parte final. Quer dizer, construir uma câmara de gás de concreto
o soldado se conspira e cai na cabeça de todo mundo. Não, lá tinha um engenheiro fazendo um projeto estrutural, de construção, de estrutura, para não cair na cabeça de ninguém, para aguentar o que acontecia dentro. E a gente está vendo toda a parte estrutural, mecânica da coisa, né? Mas essa parte da vivência agora também, que depois a gente vai juntando isso. Gabriel, e aí você lá com poucos anos, você vai para a casa da Espanha, ou seja, para o consulado lá da Espanha. E o que acontece? Bom, lá tinha alguma comida. Era básica. Melhor do que o quê? Quer dizer, melhor do que das... Era melhor do que, digamos, não permitia que a gente morresse de fome. Era isso, bem traduzido. Você Fome chegou era terrível. a ver, assim, porque também que existe uma loucura, loucura mesmo, o nome pode ser esse, porque eu fico imaginando, eu até comentei com alguns amigos judeus, que eu falei assim, cara, imagina, tinha soldado que ia ter problema psicológico. Sim. Mas tinha soldado, porque assim, vamos lá, eu quero puxar aqui para minha... Você tem na população uma porcentagem de psicopatas. Sim. De pessoas ruins, masoquistas e tudo mais. Imagina a diversão que seria pessoas com desvio de conduta num campo. Ou até cara, devia ser uma loucura. Com crianças e adolescentes e mulheres e humilhações e... Então, mas não tinha milhões de psicopatas na Alemanha, isso que é assustador. Não tinha? Não. Nenhum país tem milhões de psicopatas. Não, milhões não. Eu estou dizendo assim, mas você tinha pessoas que se aproveitavam. Isso que você tem, era uma minoria. Mas que aproveita... Sim, o que eu quero dizer é... Isso é que é o terrível. Então, é isso que é o terrível. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.